Oi, gente, eu sou Mariana Freire, eu sou idealizadora e coordenadora do projeto Arte de Falar por uma Comunicação Criativa. É um projeto que nasceu há 6 anos atrás, da minha experiência como professora de voz, de expressão vocal e de dicção. Eu trabalhei durante um tempo no curso livre de teatro da UFBA e depois tive a experiência de ser professora de dicção do BI de Artes, onde eu tive contato com muitas pessoas diferentes, com idades diferentes, experiências diferentes, que me responderam uma pergunta que eu fiquei bastante intrigada. Eu perguntei para os meus alunos: vocês gostam da sua voz? E a grande maioria me disse que não gostava da voz. E eu fiquei me questionando por que as pessoas não gostavam da sua voz, por que as pessoas não gostavam de cantar, por que as pessoas não gostavam de se expressar em público, de falar o que pensam, o que faz com que as pessoas bloqueiem a sua expressão. E eu também fiquei pensando em mim mesma, porque eu também tive uma trajetória que eu tive que ganhar autoestima para poder me expressar melhor. E aí, quando eu criei o projeto Arte de Falar, era nesse intuito de ajudar as pessoas a se expressarem melhor, a se comunicarem melhor no seu âmbito de vida. Vida tudo, né? Vida, profissão, relacionamento pessoal, relacionamento familiar. E ele tinha uma amplidão muito grande, porque ele tinha várias disciplinas das áreas de artes, né? Eu sabia que precisava começar pelo corpo, porque eu sou atriz, eu tenho uma experiência com isso, eu sei como o corpo é importante para a nossa desenvoltura na fala. E aí eu trouxe para o projeto Arte de Falar 2 parcerias importantes para que a gente formatasse o projeto como ele está hoje. Então, eu que sou a coordenadora do projeto, que estou em sala de aula junto com as pessoas que eu trabalho, Carolina Pazos, que é psicóloga, e eventualmente Luana Cravo, que trabalha na área de fonoaudiologia. Porque é muito importante a gente ir para a área científica e a área artística da voz, da fala e da comunicação. E o intuito do projeto é esse: aprimorar, ajudar a desenvolver, auxiliar, despertar o potencial criativo que nós temos na nossa comunicação com as pessoas. E a comunicação permeia todos os aspectos da nossa vida. A gente não passa por uma portaria sem dizer bom dia, a gente precisa falar com várias pessoas ao longo do dia e muitas vezes a gente tem comunicação travada, a gente deixa rabicho, a gente deixa um nó e a gente tem dificuldade de resolver com pequenos conflitos. Mas o que é mesmo a arte de falar? Muita gente me pergunta isso. É curso de oratória? Vocês vão ensinar a gente a falar? Eu digo não. Só fazendo para saber o que é. É uma experiência no ambiente lúdico criativo. É uma experiência que vocês vão ser conduzidos através de exercícios, através de experiências, tanto individuais quanto grupais, a uma melhor comunicação. O tripé, teatro, fonoaudiologia e psicologia, sustentam os pilares dessa caminhada. E 3 profissionais estarão auxiliando as pessoas que querem, de fato, descobrir uma nova maneira de se comunicar. Quem é que pode fazer esse projeto? Todo mundo que se comunica. Do grande empresário que está precisando se reciclar e melhorar sua linguagem, como uma pessoa que é dona de casa e que precisa melhorar o seu relacionamento afetivo com a família, para pessoas que fazem reunião, para as pessoas que trabalham com apresentação dentro de empresas, para as pessoas que querem melhorar mesmo a sua comunicação consigo. Aí a arte de falar tem 2 grandes tripés. A gente atua na voz, na fala e na comunicação, e isso pensando como um todo, com os 3 grandes profissionais de teatro, psicologia e fonoaudiologia. A gente une a ciência e a arte, une o ser como um todo, quem ele é, a história de vida dele, como ele se expressa e como ele pensa, e também ajuda ele a criar estratégias técnicas, científicas de como falar melhor, como melhorar sua dicção, como respirar melhor, como ter uma melhor projeção da voz com a fonoaudiologia. Eu, como fonoaudióloga, cuido de aspectos científicos da voz dentro do projeto A Arte de Falar por uma Comunicação Criativa. Por exemplo, aspectos que envolvem ressonância, prosódia, fala, respiração, postura, articulação. Então, a partir desse trabalho, eu viso focar na expressividade que a pessoa traz com a sua voz, porque cada ser é único. Então, a gente vê a questão única da voz junto com a expressividade. A minha visão
é ampliar esse horizonte, o quanto que seu corpo pode falar junto com essa voz, que é um cartão de visita. A Arte de Falar é um projeto que me encanta, porque a Arte de Falar inaugura uma nova forma de conduzir as pessoas em busca de uma maneira melhor, uma fala genuína, uma fala legítima. Não é uma fórmula pronta, não é uma receita de bolo, é algo que está bastante embasado num tripé importantíssimo, que traz o teatro, que traz as artes dramáticas, né? E todo o seu arcabouço de exercícios, traz a psicologia, e eu entendo que a psicologia entra aí na Arte de Falar, emprestando o seu olhar e a sua escuta, para que a gente consiga identificar os melhores caminhos para guiar essas pessoas na busca por uma fala legítima, pela sua melhor expressão. E a fonoaudiologia, que traz um aspecto científico para a Arte de Falar, que é importantíssimo e que traz para a gente informações importantes que a maioria das pessoas desconhece sobre o seu aparelho fonador, sobre um instrumento que essa pessoa já traz no corpo para conseguir se comunicar bem no mundo. Hoje a gente tem um atendimento personalizado, que é o formato mais recente, que atende as pessoas que precisam, por exemplo, fazer um teste de seleção para uma empresa, uma entrevista, que precisa fazer uma apresentação de dissertação de mestrado, a defesa do doutorado, pessoas que vão ter uma apresentação imediata e que precisam trabalhar com aquele conteúdo, com o formato do conteúdo e também se fortalecer, porque às vezes o que atrapalha a comunicação não é nem o conteúdo, as pessoas sabem do que elas vão falar, elas sabem do conteúdo, são bons profissionais. O que atrapalha é justamente a taquicardia, o medo, é ter uma voz pequena, é não respirar de maneira adequada, é não preparar o corpo, é não aquecer a voz. São coisas que estão por trás desse cenário de uma apresentação, que está mais no âmbito de como a pessoa lida com o enfrentamento do público. Então, o formato de atendimento personalizado, ele atua mais ou menos com 3 horas. O segundo formato mais recente é a aula palestra, que é ministrado por mim, por Carol Pazos, que tem uma média de 1h30, 2 horas, onde a gente apresenta o projeto Arte de Falar através de 5 tópicos importantes que estão relacionados com a comunicação interpessoal ou a partir de um tema que a empresa queira que a gente desenvolva e que esteja relacionado com as relações, com a comunicação, com a expressão. E o terceiro formato é o workshop, que é o que mais a gente faz, que ele vai até de 3 horas a 4 horas e que é um trabalho coletivo. A gente fica ou um dia inteiro, como eu fiquei com o pessoal do SESI Rio Vermelho, a gente trabalhou com a equipe do Teatro SESI do Rio Vermelho, ou em 2 dias, no formato de 4 horas, 4 horas. Aí a gente pode fazer um pequeno núcleo do que seria apresentações criativas, que eu falo logo depois. O quarto formato é a oficina, quando a gente tem mais horas de contato, mais horas de trabalho, e a gente pode aprofundar melhor o que é o projeto. E o quinto formato é o curso trimestral, que é assim o coração do projeto. Por quê? Porque a gente tem mais tempo de elaboração, a gente tem mais processo criativo, a gente tem idas e vindas, então vai, volta, tem coisas que eu passo para o próximo encontro, geralmente acontece uma vez na semana um encontro de 3 horas, e as pessoas saem com um conteúdo mais fortalecido do que elas precisam aprimorar. Então esses formatos, né, o atendimento personalizado, a aula palestra, o workshop, a oficina e o curso trimestral são formatos para atender realmente as pessoas, né, para que as pessoas possam ter a oportunidade de nos conhecer, de trabalhar com a gente e, claro, se beneficiar com o projeto, porque é isso que é bacana. Nós não temos um formato enrijecido de fazer as coisas, porque cada processo, cada encontro e cada grupo traz um desafio novo para a gente, mas uma coisa é certa, a pessoa nunca sai do mesmo jeito que entrou, e a gente vê a partir da própria forma como a pessoa se encontra depois do contato com a Arte de Falar, como aquilo beneficiou a vida dela, né? Seja através de uma sensibilização rápida ou seja através de um contato mais profundo. Aprender a se comunicar é uma arte. Aprenda com a arte de falar.